Esse é o Mundo Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 14 de abril de 2025, 8 horas da manhã no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Tivemos mais um ataque russo com drones visando principalmente Odessa, dessa vez, infelizmente, mais vítimas aqui, feridos em Odessa, mais um ataque brutal russo aqui, no que está se tornando uma coisa normal no dia a dia agora, durante esse cessar-fogo que o Trump exigiu da Ucrânia, né? O cessar-fogo que o Trump exigiu da Ucrânia, mas a Rússia pode continuar atacando sem problema nenhum no final das contas, né? Enfim, uma situação realmente absurda. Na linha de frente não tivemos nenhuma mudança significativa, mas temos duas notícias interessantes hoje. Primeiro é a divulgação da arma laser da Ucrânia. A Ucrânia, tal como a Inglaterra e Israel, está trabalhando numa arma laser para derrubar drones. E o primeiro protótipo dela foi mostrado hoje já com testes e parece que está bastante bacana a coisa, né? A ideia da arma laser é justamente você derrubar drones com facilidade, com custo muito baixo. O drone é uma coisa muito barata, então a grande guerra é econômica. Você tem que ter uma maneira muito barata também de derrubar o drone e essa arma laser é essa alternativa. Vamos falar sobre isso e vamos falar também sobre a entrevista do Zelensky no programa 60 Minutos nos Estados Unidos, que deu muito o que falar. Até o Trump ficou incomodado, ficou chateado. Por quê? Porque o Zelensky expôs a hipocrisia do Trump, que o Trump está repetindo todas as fake news do Putin, né? O que é verdade. O Trump está repetindo ipsis literis toda a propaganda russa falada pelo Putin. É impressionante no final das contas. O Trump ficou chateado. Trump ficou chateado porque percebeu o potencial do Zelensky eleitoral nos Estados Unidos. Atacar o Zelensky, você perde apoio nos Estados Unidos. Por isso que o Trump parou de atacar o Zelensky. Lembra desde aquele episódio da Casa Branca lá? O Trump nunca mais falou nada. Por quê? Justamente porque percebeu o problema que tem aí. E vai acabar percebendo mais dia ou menos dia que a única alternativa que ele tem é ajudar a Ucrânia e derrotar a Rússia no final das contas. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Tenho Barba, mas não sou comunista, Peter Jacovassauro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, antes da gente entrar no assunto, deixa eu lembrar vocês da nossa rifa que está acontecendo nesse momento. É a rifa de um troféu de guerra, um capacete russo capturado lá nas trincheiras em Bakhmut. É um item único, né? Não tem como ter outro, é muito difícil você conseguir outro nessa situação. E para quem quiser participar, é só clicar no link aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo o link da rifa e o link dessa thread aqui do Twitter, em que eu explico os detalhes da rifa aqui, quais são os prêmios. Tem vários prêmios aqui, além do prêmio do capacete, né? Já estamos com quase 75% vendidos já da rifa. Já está difícil de achar aqui bilhete já sobrando aqui no meio da rifa toda. Então quem for fazer, por favor, se adiante. Essa rifa vai até o dia 19, sábado que vem, às 19 horas, às 7 da noite, do horário de Brasília. Eu vou encerrar a rifa e a gente vai fazer o sorteio aqui desses itens. Eu vou mandar pelos correios ao longo da semana seguinte, tá? Bom, obrigado aí a todo mundo que participou da rifa, que já comprou, e quem não comprou ainda, por favor, não deixe de ajudar. Durante essa noite, a Rússia lançou 62 drones Shahed contra a Ucrânia, 40 foram derrubados pela defesa antiaérea, outros 11 derrubados por guerra eletrônica, ou seja, apenas um atingiu o alvo nessa história. Infelizmente foi em Odessa, aqui ó, 5 pessoas foram feridas em Odessa, depois de um ataque de drone Shahed russo por ali. Odessa é uma cidade linda, eu vou falar para vocês, a cidade de Odessa é linda, cheia de coisas históricas, a praia lá também muito bacana, muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil, mas muito bonita a cidade de Odessa. Uma pena realmente esses ataques russos lá, e os russos atacam muito Odessa exatamente porque queriam conquistar Odessa e já viram que não tem condição nenhuma de tomar Odessa, então fazem mais uma vez esses ataques covardes contra a cidade. Aliás, isso é via de regra o que os russos estão fazendo também em Kharkiv, em Sumy, em várias outras cidades ucranianas. Eles sabem que não tem como avançar mais nessa guerra e daí querem só causar dor aos ucranianos, né, para forçar uma negociação em má condição com os ucranianos. Isso não vai dar certo, mesmo com o Trump do lado deles, isso não vai dar certo. Então esse é o grande problema dos russos, né? Na linha de frente,
Você tem aqui uma tentativa russa de avanço na região de Zaporizhia, com 3 tanques, 18 blindados e 41 motocicletas, uma grande tentativa russa de avanço, que foi totalmente destruída no final das contas, não conseguiram avançar basicamente nada ali em Zaporizhia, né? Ou seja, mais uma vez, via de regra, não teve nenhuma mudança na linha de frente de ontem para hoje, né? Agora, a grande novidade que a gente teve foi o Trizub, que é o nome... Trizub é o nome daquele símbolo ucraniano, aquele tridente ucraniano, né? E também é o nome que eles deram ao sistema laser que eles estão fazendo para destruir drones e mísseis e outros alvos aéreos, né? Então, esse programa é experimental, eles estão ainda, né, experimentando com isso, mas já tem alguns resultados, já está operacional o Trizub. Fizeram aqui alguns testes com eles, você direciona a arma, né, ao alvo aéreo e consegue disparar um disparo de laser que acaba destruindo o alvo lá no céu, né? A grande vantagem do laser é justamente o custo, é muito barato, né? Você, para destruir um drone, você tem várias alternativas. Você usar um sistema de defesa antiaéreo é muito caro, né? Um míssil do Patriot custa milhões de dólares. Se usar um míssil do Patriot para destruir um drone que custa, sei lá, 50 mil dólares, você está tendo um prejuízo danado. A guerra dos drones é, antes de mais nada, uma guerra econômica. Você tem que ter meios baratos para resolver problemas que são baratos também, né? Então, você pode usar outros drones para destruir drones? Você pode, a Ucrânia tem feito isso também. A gente falou ontem sobre o drone que tem a detecção automatizada e consegue derrubar outros drones mais caros. Então você usa um drone baratinho para destruir um drone mais caro. Agora o laser é o ideal, né? O laser, um disparo de laser custa na faixa de 6 dólares, 7 dólares. Então, ou seja, você consegue, qualquer coisa que você derrubar com laser é muito econômico você derrubar com laser, né? É lógico, ainda é uma tecnologia que está sendo estudada. A Inglaterra também tem um modelo, uma arma desse estilo. Israel também está estudando uma arma nesse estilo. Então vamos ver quando é que a gente consegue ter isso daí. A Ucrânia, evidentemente, tem um incentivo muito grande para fazer esse tipo de arma. E mais uma vez, deixa eu lembrar vocês que a Ucrânia tem um histórico de desenvolvimento de armas, um histórico bélico impressionante, tá? A força bélica da União Soviética era na Ucrânia, não era na Rússia. Então, muitas dessas armas que o pessoal ficava impressionado da União Soviética e coisa e tal, foram todas desenvolvidas na Ucrânia no final das contas. Enfim, essa arma aqui tem tudo para fazer uma diferença muito grande, exatamente porque torna o drone barato, né? Além disso, tem várias outras vantagens, né? Você não tem limitação de munição, porque você precisa de energia elétrica, tem que ter energia elétrica, gasta muita energia elétrica. Mas tendo energia elétrica, você pode ficar disparando várias vezes aí o processo. Então, sem dúvida alguma, é uma arma que tem muito a acrescentar no futuro. Uma outra arma ucraniana que foi apresentada é o sistema Alligator 9, que é mais um drone naval que está sendo desenvolvido pelos ucranianos. Aqui dá para a gente ver aqui a estrutura dele, muito bacana, parece que ele tem todo angular, né? Isso certamente é para dificultar a detecção por radares, né? Você tem essa estrutura toda em ângulos aqui para dificultar a detecção por radares, e os ucranianos estão prevendo aí a fabricação desse drone também, né? Então, vamos ver como é que vai ser isso daqui, de que jeito que isso vai ser feito, né? Eles estão falando até aqui, ó, o drone naval em si é uma plataforma em que podem ser instalados vários tipos de coisa, inclusive o complexo laser Trizub, ou seja, você pode botar o Trizub nesse drone para fazer um ataque, né, a partir de alguma região próxima ali, alguma coisa que seria bastante interessante isso daqui, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre as negociações que supostamente estão acontecendo entre Estados Unidos e Rússia. E é o que eu falo para vocês, eu acho que não vai sair nada disso. E olha só, mesmo o porta-voz russo, o Peskov, disse que as negociações entre a Rússia e os Estados Unidos é pouco provável que elas resultem em resultados muito rápidos, ao contrário do que quer o Trump, né? E o que está acontecendo aqui? É aquilo que eu falei para vocês. Essa ideia do Trump de se colocar como uma pessoa que quer paz é automaticamente autofragilizante, né? Usar isso antes de começar uma guerra é uma coisa. O Trump talvez pudesse ter evitado o início dessa guerra se fosse o presidente em 2022. É o tipo da condicional, né? Ah, se isso, se aquilo. Não dá para saber realmente se ele teria evitado ou não. Mas existe a possibilidade dele ter evitado. De fato, antes de começar a guerra, uma negociação pode ser bastante efetiva e pode ser calcada exatamente na sua vontade de manter a paz. Mas depois que começou a guerra,
Não dá mais para usar essa mesma coisa, que no momento que você reforça o fato, não, eu quero paz, eu quero paz, eu quero paz, o que acontece? A outra parte que já está toda cagada lá na guerra, não, então eu quero mais concessão, me concede mais, quer paz? Quero concessão, 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 concessão. Não tem jeito, não dá pra... A única forma de você negociar numa situação de guerra é a negociação com força. Bota 500 bilhões de dólares em equipamento na Ucrânia e aí pronto, aí você vai negociar com o Putin, porque o Putin não vai ter alternativa, ele vai ter que negociar como é que ele vai tirar os soldados dele da Ucrânia e quando é que ele vai ter que pagar de indenização para a Ucrânia por essa guerra. E acabou o assunto. É isso que tem que ser, não existe outra alternativa para negociar. O problema do Trump é esse, né? Ele está com uma equipe de auxiliares ali totalmente russete e talvez ele próprio seja um ativo russo. A gente vai falar sobre isso aqui, mas tá vendo? Até o Peskov está falando que não vai ter resultado rápido. E por que ele está falando isso? Ele está falando isso não é porque ele não queira resultado rápido. A Rússia está desesperada, ela quer um cessar-fogo. Mas ela está justamente usando essa vontade do Trump de fazer a paz, o fato de que o Trump quer fazer a paz rápido, beleza, quer fazer a paz rápido, tem que dar um monte de concessão pra gente, concede mais coisa aí, dá mais dinheiro, dá mais coisa, dá mais território, dá mais coisa, ou seja, não vai acontecer, né? Então é isso que eu falo dessa inutilidade da posição do Trump, né? E a gente vai ver que isso está machucando o Trump do ponto de vista eleitoral lá nos Estados Unidos. Aqui uma thread curiosa, tirada de bloggers russos, falando sobre os russos entrevistando prisioneiros de guerra ucraniano para saber quais armas russas são a que os ucranianos veem como mais danosas contra os ucranianos, né? Então aqui, ó, pesquisa de ucranianos capturados mostra uma imagem da efetividade de várias armas russas, né? E nossos parceiros ucranianos dizem que na linha de frente, via de regra, eles não têm medo da aviação. Na retaguarda, porém, unidades estão espalhadas em pequenos grupos, em casas, apartamentos e trincheiras, onde bombas aéreas praticamente não tem como atingir, né? Quando concentramos pessoal ou colocamos quartéis generais em prédios administrativos, eles usualmente ocupam abrigos antibomba e porões, né? Onde bombas aéreas não podem atingir tais prédios. Ou seja, o que está querendo dizer aqui? Que um dos problemas que os ucranianos têm é com as bombas FAB, aquelas bombas planadoras russas. A gente já sabia disso. Eu já falei para vocês, isso é um problema. Felizmente, recentemente, a Ucrânia conseguiu mecanismos para inviabilizar a FAB russa, né? Conseguiu mecanismo de tornar impossível o sistema de guiagem dela. Então, de fazer interferência para ela não ter mais a geolocalização. Então, isso já é uma coisa positiva, mas essa ideia de que os ucranianos temem as bombas FAB, a gente já sabia disso, né? A precisão de morteiros e artilharia de barril dos russos é tal que o inimigo na linha de frente nem se preocupa em se esconder, né? Ou seja, o cara falando, e isso é verdade, a gente sabe disso, a artilharia russa é extremamente ineficiente, né? Os russos sempre apostaram em quantidade e não em precisão, ao contrário dos europeus e dos americanos que se preocupam muito com precisão. Só que o que acontece, né? A alternativa russa a gente joga um monte de bomba, uma vai acertar os caras, então não importa que não tenha muita precisão, uma vai acabar acertando eles, a gente ganha na quantidade de projéteis de artilharia. Só que o que acontece? Numa guerra longa como essa, você começa a ter desgaste dos obuseiros, você começa a ter desgaste das armas, e aí a precisão cai mais ainda. Então essa alternativa russa do excesso de artilharia acaba sendo muito menos efetiva no final das contas. É devido a motivos que todo mundo sabe quais são, mas não podem ser escritos, porque senão a gente cai no artigo sobre desacreditar as forças armadas, né? Você sabe, lá na Rússia você pega 15 anos de cadeia se você criticar o exército russo, não é dizer que é a favor da Ucrânia e é contra... Não, você diz, não, porque o exército russo está com um problema na munição tal XYZ. 15 anos de cadeia. Então o cara não pode... Todo mundo sabe qual é o problema, mas eu não posso falar aqui, né? Lembra que isso aqui, essa thread foi tirada de um Telegram russo, né? Ele diz que no que tange a artilharia também não serve para nada, mas os tanques, quando você consegue botar um tanque perto da linha de frente a ponto de estar no range de destruição do tanque, isso é muito mais preciso que a artilharia e os ucranianos têm medo desse tipo de coisa. Isso prejudica, né? Agora, da mesma forma que a arma ucraniana mais temida pelos russos é o drone, a arma russa mais temida pelos ucranianos também é o drone. Aqui eles falam aqui que os ucranianos amam veículos aéreos não tripulados. É lógico, ele está querendo dizer que, né, temem esses veículos aéreos, né? E justamente porque a maior parte de problemas que eles têm de dano em equipamento e coisa é com drones. Então, olha só que coisa, hein? É o que eu falo para vocês, essa guerra está mudando as guerras todas daqui para frente. O exército brasileiro com um monte de peça de artilharia, de tanque, não sei o que lá,
E drone é o que está mudando, é o que vai ser a guerra daqui para frente, vai ser com drone, não vai ter mais artilharia. Artilharia é importante? Tem o seu lugar, é lógico que vai ter sempre a sua posição ali estratégica, artilharia, tanques e coisa e tal, mas é urgente essa questão dos drones, né? Isso que está fazendo a diferença tanto do lado ucraniano quanto do lado russo, né? Falando sobre o massacre de Sumi ontem, né, o massacre do Domingo de Palmas, Domingo de Ramos, o termo em português é Domingo de Ramos. Peço desculpas aí ao pessoal católico, eu sou de família católica, tá gente, mas a verdade é que eu nunca fui religioso, eu acabo não tendo muita ligação com isso. Enfim, o massacre do Domingo de Ramos ontem, o secretário Marco Rubio falou uma besteira aqui, ó. Os Estados Unidos manda suas condolências às vítimas do terrível ataque russo de mísseis em Sumi. Essa tragédia nos lembra por que o presidente Trump está botando tanto esforço em acabar com essa guerra e chegar na paz. Que idiotice é essa, né? Tem que punir o agressor. Para você ter paz, você tem que punir o agressor. Não há outra alternativa que não seja punir o agressor. Se o agressor faz um negócio, você fala, ai não, porque não sei o que lá, e coisa e tal, vamos fazer a paz e não sei o que lá, você está só dando mais caminho para o agressor agredir ainda mais. É o que está acontecendo. A Ucrânia aceitou o cessar-fogo, está respeitando o cessar-fogo, a Rússia destruindo as cidades ucranianas por conta desses idiotas que estão lá da administração Trump. Mas se essa coisa que o Rubio falou aqui é uma besteira enorme, olha o que o Trump falou, muito pior. Olha aqui, o Trump disse que os russos não queriam cometer o ataque lá, o massacre do Domingo de Ramos. Me disseram que foi um erro, foi sem querer, eles não queriam, foi sem querer. 2 mísseis balísticos, foi um em seguida do outro, tá? Um em seguida do outro, no mesmo lugar ali, no centro da cidade de Sumi, um lugar que não tem absolutamente nenhum alvo militar ali, atingiram aquilo ali. Foi um erro, eles cometeram um erro, diz o Trump, né? E é realmente um absurdo isso daí. A gente vai falar agora sobre a questão do programa 60 Minutos, em que justamente o Zelensky falou isso. Olha, o Trump fala tudo da propaganda russa. O Trump, eu não sei se ele é um agente russo, mas que ele parroteia e tudo que a propaganda russa fala é impressionante. Porque foi um erro, foi sem querer. Como sem querer, Trump? É lógico que não foi erro nenhum, foi de propósito. Eles têm um objetivo muito claro nisso, que é tentar constranger a Ucrânia a buscar um acordo de paz cedendo território, cedendo as pretensões russas no final das contas, né? Não vai acontecer, mas é o que eles acham, né? Mas antes a gente falar do caso dos 60 Minutos, né? 60 Minutos, vocês sabem, é uma espécie de Fantástico lá nos Estados Unidos, né? É um programa de domingo, de entrevista, é muito famoso, muita gente assiste lá nos Estados Unidos, 60 Minutos, e foi com o Zelensky, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Antes disso, o pastor Mark Burns, que é um conselheiro espiritual do Trump, disse que mudou de ideia. Eu estava errado. Eu acredito que agora apoiar a Ucrânia é interesse da América, né? É America First e coisa e tal. É interesse da América. Ele antes tinha a ideia de que, ele falou isso abertamente, de que não quer ajudar a Ucrânia, não está ajudando a América, porque é dinheiro, que estamos mandando dinheiro para a Ucrânia, que a gente precisa de dinheiro nos Estados Unidos e não sei o que lá. Aquele discurso básico covarde do pessoal maga, né? E agora ele mudou de ideia. Aí você fala assim, por que ele mudou de ideia? Algumas pessoas estão dizendo que é porque ele foi a Kiev e chegou lá e viu a destruição e coisa e tal. Não, isso é lorota. Esse cara já sabia da destruição, já sabia dos absurdos que estão acontecendo na Ucrânia. Qual que é o problema que os MAGA estão enfrentando? Eles estão percebendo a perda de apoio popular quando você briga com a Ucrânia lá nos Estados Unidos. A imensa maioria do povo americano, inclusive os republicanos, são favoráveis à Ucrânia. Qualquer ser humano é favorável à Ucrânia nessa guerra. Não tem como você apoiar o idiota de um ditador que invadiu um país e coisa e tal. E ficar em cima do muro é tão ruim quanto. Quando você fica em cima do muro, você está apoiando o agressor, não tem alternativa. Você está passando na rua, tu vê um cara estuprando uma mulher. O que você faz? Não faz nada? Você está ajudando o agressor, meu amigo. Não tem esse negócio, não. Não existe em cima do muro nessa história. Então, esse pessoal está começando a perceber a perda de apoio popular que eles têm. E se esse cara está mudando de ideia, é possível que outras pessoas no círculo do Trump comecem a perceber isso também e comecem a mudar de ideia também. De novo, isso está machucando o Trump. A questão da Ucrânia, junto com a questão das tarifas, são os 2 pontos que eu, desde o início, eu critico no governo Trump. Criticava quando era na época da eleição dele, antes dele ser eleito, e continuo criticando agora e acho que o Trump está metendo o pé pelas mãos, está fazendo coisa errada nessa história e pode acabar sofrendo por isso, porque, não, ele vai ser presidente por 4 anos, isso não tem o que fazer, mas ele vai perder o apoio do Congresso, daí ele não consegue passar mais nada. Ele pode perder o apoio da população americana, daí vai ficar um presidente pato manco daqui até 2028. Enfim, eu espero que o Trump mude de ideia, perceba o erro e mude de ideia muito rápido, né?
Bom, falando então dos 60 minutos, que embora o nome do programa seja 60 minutos, na verdade a entrevista do Zelensky foi 12 minutos aqui. De qualquer forma, eu não vou tocar a entrevista toda, é bem longa, eu vou deixar o link desse post aqui do Jay em Kiev. Se você fala inglês, tá em inglês, tá dublado em inglês. O Zelensky falou em ucraniano, mas foi dublado para inglês. Então, a entrevista foi muito boa, o Zelensky está sendo muito elogiado com essa entrevista, foi muito bem. Os pontos principais que ele falou aqui, ó. O Putin não consegue ocupar a Ucrânia e nós não temos força suficiente para desocupar tudo. Vão ter que haver negociações. Eu concordo, vão ter que haver negociações. Aqui, ó, nós somos mais fortes na batalha do que no início da guerra. Mas a diferença dos parceiros está acontecendo. Os Estados Unidos tomou essa posição de mediador, né? Ou seja, tá tendo o problema é esse, os parceiros estão abandonando a Ucrânia. Os Estados Unidos está com essa posição que é uma posição absurda no final das contas. Um cessar-fogo completo pode ser possível para se mover para uma via diplomática, mas o Putin não quer isso, né? E está mais do que claro que não quer. Os Estados Unidos, o Putin, ele não quer ir para a via diplomática, ele quer garantir tudo agora para entrar no cessar-fogo. Ele quer garantir todas as vias, porque ele sabe que diplomaticamente ele não tem razão em nada. Então ele não tem como conquistar nada diplomaticamente. Ele quer sair com um monte de vantagem, com o Trump prometendo tudo para ele, para que na via diplomática ele sabe que não vai avançar nada, né? Os Estados Unidos têm que controlar o cessar-fogo, ver se ele é completo, se ele é parcial, porque o Putin vai sempre jogar com isso. Durante todo o tempo da ocupação da Crimeia e do Donbás, né, havia ali um cessar-fogo entre 2014 até 2022, ali na região do Donbás, e os russos seguidamente desrespeitavam o cessar-fogo ali, né? Nós não temos defesas antiaéreas suficientes, precisamos de pelo menos mais 10 sistemas para cobrir apenas os civis. Eu pedi uma licença de produção, ou seja, a Ucrânia quer produzir esses sistemas Patriot, né? Sem os Estados Unidos, nós vamos sofrer muitas perdas, tanto humanas quanto territoriais. De uma forma ou de outra, a Ucrânia vai ganhar essa guerra, ou seja, com os Estados Unidos ou sem os Estados Unidos. Sem os Estados Unidos vai ser mais doloroso, não tenha dúvida. Sob a administração Trump, os Estados Unidos, a ajuda americana praticamente parou. No último mês, a Casa Branca anunciou um cessar-fogo parcial, mas isso nunca aconteceu. E agora o Trump diz que ele está perdendo a paciência com o Putin, né? Mas quanto tempo vai levar para perder a paciência totalmente com o Putin? O Putin está aproveitando. O Putin vai tentar esticar essa negociação o máximo possível para tentar conseguir os objetivos dele, né? A linha de frente é agora 600 milhas, né? O tamanho da Primeira Guerra Mundial. Guerra de trincheiras mais drones. E a Rússia ocupou cerca de 20% da Ucrânia. Na verdade, o número correto é 18,9%. A guerra na Ucrânia pode escalar para uma terceira guerra mundial se o Putin não for parado. O objetivo dele é reviver o Império Russo e reclamar territórios que estão hoje sob a proteção da OTAN, principalmente os países bálticos e a Polônia, né? É isso que quer o Putin, sem dúvida alguma. E é aquilo que eu falo para vocês. Mas como é que você acha que a Rússia consegue invadir a Europa se hoje eles estão tendo dificuldade para invadir a Ucrânia e coisa e tal? O pessoal não faz conta nisso daqui, é que se eles invadirem a Ucrânia, todo o exército ucraniano passa a ser parte do exército russo, né? Foi como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando o Hitler invadiu a Tchecoslováquia, o exército tcheco passou a fazer parte do exército alemão, praticamente dobrou do dia para a noite o exército alemão, e com isso muitas das atrocidades se seguiram. Eu não acho que isso vá acontecer, mas se a Rússia conseguir controlar a Ucrânia, o exército ucraniano passa a ser o exército russo, meu amigo. Aí essas forças que hoje estão quase equiparadas ali na linha de frente, passa a somar uma coisa com a outra. Sim, sem dúvida alguma, fica muito mais perigoso para a Europa. Bom, outra coisa que o Zelensky falou aqui é que tem ataques diários da Rússia em nossas cidades, atacaram 1.700 escolas, mataram 600 crianças, 780 hospitais, perdemos 13 mil civis, e agora aqui tem um detalhe que é importante esclarecer. E até 100 mil de nossos soldados. Nós estamos pagando o preço mais alto possível, Zelensky, para a CBS. Mas tem um esclarecimento nessa história aqui, ó. O pessoal está esclarecendo aqui que, na verdade, foi o apresentador que falou o número de 100 mil mortos na Ucrânia. O apresentador perguntou para o Zelensky, não, porque vocês perderam 100 mil mortos na guerra e coisa e tal. O Zelensky falou, não, nós pagamos um preço muito caro. O Zelensky, em momento algum, falou que foram 100 mil mortos entre os militares ucranianos, tá? Porque não foram. Foi muito menos do que isso. A Rússia está perdendo 900 mil soldados, deve chegar a 1 milhão agora no início de junho.
Mas a Ucrânia é muito menos do que isso. Por quê? Porque a Ucrânia luta a guerra defensiva, né? A guerra defensiva, tipicamente, você tem menos perdas. Além disso, o Zelensky falou do Trump aqui, ó. Infelizmente, as narrativas russas prevalecem nos Estados Unidos. Como alguém pode testemunhar o que está acontecendo hoje e acreditar que os russos não são os agressores, né? Ou seja, é óbvio, os russos invadiram a Ucrânia, não tem outra forma de classificar isso, né? E isso há uma grande influência russa dentro da Casa Branca ali entre políticos americanos. Ele está falando do Trump aqui, né? Ele não usou o nome do Trump, tá? Ele não criticou o Trump abertamente, mas ele falou, evidentemente, indicando o Trump, né? E ele falou que o Trump é um presidente forte de um país forte. Ele deveria estar do lado da Ucrânia. Eu acho que é errado a América querer ser neutra, né? É o que eu falo para vocês. Isso é um absurdo realmente. E isso daqui machucou muito o Trump, tá? O Trump ficou extremamente chateado com isso. Por quê? De novo, porque o Trump não gosta do Zelensky, porque o Trump ama o Putin, talvez por essas coisas. Mas principalmente porque o Trump sabe que perde voto, que perde apoio político com isso. Aqui, ó, no Trump Social, o Trump colocou isso daqui, ó. Quase toda semana o programa 60 Minutos, que está sendo processado em bilhões de dólares pela fraude que cometeram nas eleições de 2024, com suas entrevistas falhas e não sei o que lá, e eles mencionam o termo Trump de forma derrogatória, e toda semana eles têm uma entrevista criticando o Trump, não sei o que lá. Enfim, ele não fala dessa entrevista específica do Zelensky, ele não fala do nome do Zelensky, mas ele fala aqui, ó, eles deveriam perder a licença deles, tomara que o pessoal da FCC consiga corrigir esse negócio e proibir, isso aqui eu acho absurdo, tá, Trump? Isso é censura. Uma das coisas que eu acho bacana no Trump, no Elon Musk, na proposta de governo deles, é a liberdade de expressão. Isso eu acho que é fundamental. E liberdade de expressão, você tem que ouvir crítica também, meu amigo. Que história é essa, né? Tá querendo que o FCC casse a CBS, com não sei o que lá. A CBS tá fora de controle, não sei o que lá. Por que ele está chateado desse jeito? Ele está chateado desse jeito porque o assunto Ucrânia machuca o Trump. Ele está percebendo, ele vai acabar chegando na certeza que por mais que ele esteja rodeado de agentes russos, por mais que ele seja um agente russo, a única maneira que ele tem de sair dessa história é ajudando a Ucrânia, de sair bem dessa história é ajudando a Ucrânia no final das contas, né? Vamos ver o que vai acontecer nisso daqui. O Trump ficou chateado. Bom, falando de notícias positivas, a Lituânia está propondo um 17º pacote de sanções europeias contra a Rússia, visando uma série de empresas russas aqui. Excelente notícia isso. A Lituânia é também um país báltico, recentemente teve um petroleiro russo que foi confiscado pela pela Estônia. São os países bálticos, todos eles temem muito essa força da Rússia, porque a Rússia para invadir pouco custa, né? Bom, outra excelente notícia, o Friedrich Merz diz que está disposto a mandar os mísseis Taurus para a Ucrânia em coordenação com os aliados. Excelente notícia, eu imagino que aliados europeus, né? Porque se for coordenar com aliados americanos, os americanos não vão topar isso, lógico, né? O Trump não quer ajudar a Ucrânia, né? Por enquanto. Vamos ver quanto tempo vai durar essa teimosia do Trump, se ele vai se sacrificar politicamente para manter os amiguinhos russos dele, né? E, finalmente, a Ucrânia está propondo comprar sistemas de defesa Patriot americanos, né? A gente já falou sobre isso. O Zelensky diz que vai pagar por isso, né? Ele está preparado para comprar um pacote de defesa completo dos Estados Unidos por até 50 bilhões de dólares com dinheiro da ajuda de parceiros europeus. Ou seja, aí, Trump, se você está preocupado da Ucrânia estar se tomando vantagem dos Estados Unidos, é só vender um Patriot para a Ucrânia. A Ucrânia vai pagar o Patriot, né? Tem dinheiro para pagar o Patriot. Vai ser um bom negócio para os dois lados, no final das contas. Mais do que isso, o Zelensky está querendo licença de produção de Patriot. Ele quer estabelecer uma fábrica na Ucrânia para produzir Patriots, o míssil do Patriot, né? Por lá, justamente para ter a defesa antiaérea por um custo mais razoável para a Ucrânia. Acho uma excelente notícia. Quem sabe o Trump não acorda dessa letargia pró-russa dele, né? Vamos ver. Ele voltou atrás nas tarifas, né? Quem sabe ele não volta atrás na Ucrânia também. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão.
Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.